Vereador Bruno Nunes. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha lá em casa. Eu sempre tive uma posição em relação aos orçamentos municipais, que acho que são assim umas coisas meio esotéricas, que nós no final do ano anterior a que se refere o orçamento, fazemos uma previsão daquilo que vai acontecer no ano seguinte, e se é verdade que inscrevemos 180 milhões de euros, podemos lá colocar 200, 300, podemos colocar lá o que entendermos, como o entendermos. Nós não concordámos com o orçamento, tivemos um posicionamento claro, votámos contra, continuamos a achar, e basta olhar para os pontos de ordem de trabalhos e perceber que continuamos a aumentar o mapa de pessoal, etc. Continuamos a tornar a Câmara Municipal numa máquina cada vez mais densa a nível de pessoal, mas eu, para votar em consciência, por princípio, o Sr. Presidente sabe perfeitamente que eu sou contra estas alterações, porque fico sempre na dúvida se o orçamento que está em vigor foi mal feito, foi mal planeado, ou o que é que na realidade aconteceu. E acho que para termos uma noção de tudo o que vai acontecendo, há questões que eu lhe queria colocar diretamente para tentar perceber também de forma responsável aquilo que vai acontecendo nas contas da Câmara. Primeiro, já recebeu ou não recebeu por parte do Governo, nomeadamente da CCDR, as verbas referentes às cheias? Porque nós sabemos que a Câmara teve que avançar com algum dinheiro que não estava inicialmente previsto e que foi uma responsabilidade que a Câmara assumiu para resolver o problema das cheias. E agora vamos falar também daquilo que para mim também é importante, porque acabou por honorar a Câmara numa percentagem de verba elevada e gostava que me esclarecesse para todos entendermos do que estamos a falar. Durante o período de Covid, as juntas de freguesia responsabilizaram-se por uma série de dívidas que inicialmente o Governo diria ou disse que depois estas dívidas relacionadas com o Covid seriam enviadas à DGAL. A DGAL faria a certificação das faturas e pagaria às juntas de freguesia. Bom, o que é que as juntas de freguesia têm a ver com a Câmara Municipal? Tem a ver que a Câmara Municipal de Loures assumiu uma parte do pagamento como forma de adiantamento e pelo menos foi aquilo que foi transmitido, de cerca de 15% do valor de que estava em dívida, e pelo menos foi isso que foi transmitido até noutros fóruns por alguém que tem responsabilidade neste município. Bom, perceber se isto coincide com a realidade, que eu tenho sérias dúvidas, coincide com a realidade deste adiantamento e posicionamento por parte da Câmara Municipal em relação às dívidas da DGAL, e saber se isto honorou ou honorou a Câmara em relação a este aspecto. E perceber se existe alguma dívida extraordinária que não estivesse contabilizada, que entretanto tenha sido responsabilidade no município e que o município entretanto não tenha sido ressarcido de alguma dessa dívida que tenha contraído em nome de terceiros, nomeadamente do Governo e nomeadamente em relação à Jornada Mundial da Juventude, se existiram verbas que entretanto já foram resolvidas e que o orçamento tenha passado por alguma fase que não tenha inicialmente sido prevista. Por isso, precisamos de perceber isto. Por princípio, sou contra esta alteração e, por princípio, irei votar contra, mas gostava destes esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Bruno Nunes. Sr. Presidente, eu não ia manter o assunto, mas vamos lá ver uma coisa. Sr. Vereador Nelson Batista, quando diz não podemos vir para aqui denegrir, primeiro ninguém veio denegrir nada, vai constatar factos. O Sr. Vereador, ex-presidente de Junta de Freguesia, diz: eu não fiz isto e não acredito que nenhum presidente de Junta tenha feito. Sr. Vereador, arranjo-lhe 50 notícias de carros a apitar, a meter hipoclorito com água durante a tarde, que era para aquilo evaporar tudo, para os tontinhos lá em casa achar que o Covid era morto com aquilo, porque as pessoas não sabiam o que é que acontecia e, portanto, achávamos que a limpeza da rua, quer que eu lhe diga quantas juntas de freguesia? Sacavém? Quer que eu lhe diga o quê? Moscavide? Quero que eu lhe diga o aparato que foi feito com isto, aliás, a guerra que foi levantada no mandato anterior, porque ninguém queria vir à Câmara, vir buscar aquilo que era o hipoclorito, que era uma coisa dada, fantástica, maravilhosa, que era, saía mais barato à Junta de Freguesia de Moscavide e Sacavém irem ou aqui, do que vir aqui buscar aquilo, porque aquilo custa 5 euros. E todos andaram a fazer esse festival. Então, mas agora isto é denegrir? Não. O que chegamos à conclusão é que, de uma vez por todas, aquilo que nunca ninguém quis mexer, que é, vamos lá falar das contas do Covid, que isto devia ser auditado, porque há aqui assuntos muito sérios em relação a isto. Aliás, vou dizer mais, o Sr. Presidente de Câmara atualmente era secretário ou tesoureiro da Junta de Freguesia de Sacavém. É ou não é verdade que a Junta de Freguesia de Sacavém contratou serviços para andar com uma carrinha caixa aberta, com um DJ lá em cima a dar música ao pessoal? Então, mas estamos a brincar.
Então, mas não sabemos, mas alguém está aqui a dizer que está a denegrir o trabalho. Fui dos primeiros, o Sr. Presidente de Junta, Nelson Batista, que hoje é vereador, sabe perfeitamente que sempre fui daqueles que elogiei o trabalho das juntas de freguesia, que não sabia o que é que estavam a contar. Outra coisa completamente dispara é virem dizer que não houve verbas transferidas, e outra coisa completamente dispara é a própria ANAFRE neste momento, eu não sei que contactos é que tem. Eu sei que, por outras funções que acumulo, enquanto deputado na Assembleia da República, assisti às audições, participei nas audições e a resposta é clara. As verbas, porque vou-lhe dizer, sabe perfeitamente, eu não concordo. Mas ao posicionamento do Governo, por exemplo, às juntas de freguesia que tiraram fotocópias das fichas escolares para as crianças poderem fazer em casa, no entanto, não foi contabilizado. Todo o custo que foi feito com isso não foi contabilizado porque não é diretamente com o Covid, porque o Governo desresponsabilizou-se imediatamente. Portanto, temos juntas de freguesia. Há 5 milhões em orçamento de Estado para pagar isto. Só a junta de freguesia de Moscavide e Portela tem 1.200.000 euros inscritos. Ou foi a única que trabalhou, ou então andamos todos a comer gelados com a testa. Há barracada com as contas e não queremos falar delas. Queremos, porque eu acho que estar a pedir alterações permutativas e o que estamos aqui a falar é por causa de uma alteração ao orçamento, porque há assuntos que nós vamos adiando, porque não queremos fazer as contas certas. Precisamos ter as contas certas do que é que aconteceu com o Covid. Aliás, podemos até pegar na questão do Covid e saber quanto é que custou todas as camas e colchões que foram alugados para estar no Paz e Amizade, porque não sabia o que é que ia acontecer, mas todos nós vimos as fotografias, que os colchões não cabiam nas camas. Saber quanto é que isto custou. Mas não podemos denegrir a imagem. Não é uma questão de denegrir a imagem. Temos que chegar a uma altura que temos que ter responsabilidade, assim como teremos em relação à Jornada Mundial da Juventude, dizer o evento correu bem. Tem partes de correr bem, tem partes de correr mal, vamos fazer contas, vamos ver onde é que podíamos ter poupado, onde é que não podíamos ter poupado. E no Covid é a mesma coisa. Nós temos ajustes diretos de 300 e tal mil euros para máscaras. Ou uma companhia de viagens. Portanto, quando puxarmos a cassete atrás, vamos puxar a cassete toda. Para vir com o logotipo da Câmara foram 320 e tal mil euros em máscaras dadas pela Câmara. Mas na altura não havia outra solução. Pronto, então temos que assumir que não havia outra solução. Agora, isto das juntas de freguesia não é denegrir a imagem de ninguém. Eu sei perfeitamente o trabalho incansável que o Presidente Nelson Batista, que o Presidente de todas as juntas de freguesia fizeram, que enquanto nós estávamos fechados, eles estiveram todos na rua a tentar ajudar a população, a tentar resolver o problema, funcionários municipais e as juntas de freguesia substituíram-se neste Conselho e muito à Câmara Municipal e ao Governo. E muito. Foram o primeiro apoio de levar comida aos idosos, de ajudar muita gente. Caso contrário, tinha acontecido muito problema. Por isso, não há aqui um denegrir de imagem nenhuma. Há contas certas, que é uma coisa que o Partido Socialista diz constantemente, que é o partido das contas certas. Então vamos meter as contas certas em cima da mesa para que daqui a 10 anos não estejamos a falar do Covid. Para que de uma vez por todas isto esteja resolvido. Vamos lá atrás, ao centro de vacinação que foi colocado aqui, quanto é que custava o centro de vacinação, quanto é que na final depois ficou. Vamos fazer um apanhado e uma auditoria às contas do Covid de uma vez por todas para ver o que é que se perdeu aqui pelo meio. É só isso, não quero denegrir a imagem de ninguém, porque sei que o Sr. Presidente de Junta foi dos que mais trabalhou, assim como muitos aqui, inclusive do Executivo Municipal também, que também deram a cara, erraram em muita coisa, eu considero que erraram, conheciam o que é que estava a acontecer. Não, ninguém conhecia, era desconhecido. Não é o denegrir, é clarificação 2 anos depois do que aconteceu. Assim será pedido às juntas de freguesia todas, também, na nossa contabilidade ela existe, mas também pede-se, obviamente, os mapas das respectivas juntas. Sr. Vereador Bruno Nunes. Presidente, só para ficar bem claro e para terminar mesmo, não tenciono mesmo intervir mais no ponto, já disse isto 2 vezes e parece que me estou a repetir. A resposta em relação ao carro de som e que passou foi uma opção de gestão e o que eu estou a dizer e o que foi referido, eu nunca disse em momento algum, e pode puxar a casseta atrás a dizer que esse valor estava inscrito nas verbas de Covid. O que eu disse foi que foi gasto muito dinheiro sobre situações que as pessoas desconheciam e, portanto, dei o exemplo do hipoclorito, que no meu entendimento e tecnicamente está mais que provado que não servia para absolutamente nada, assim como é uma opção tomar a decisão de circular com a carrinha de caixa aberta com o DJ. É uma opção política, é uma opção da freguesia e, portanto, existem verbas que eu acho que, de uma vez por todas, devem ser clarificadas. E dei o exemplo concreto de um caso que eu conheço bem,
da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, que inscreveu 1.200.000 euros na Degal, dos quais não vai receber mais do que 15% a 20%, porque está lá contabilizado tudo e mais um par de botas. E, portanto, eu acho que deve existir, de facto, uma clarificação daquilo que aconteceu com as verbas de Covid, quer durante a gestão CDU, na qual eu era deputado municipal e também aprovei muita coisa, quer na gestão do Partido Socialista, da qual eu sou vereador e também já aprovei muita coisa, e por isso estamos todos no mesmo barco. Não há aqui o denegrir a imagem de ninguém, há de necessidade de clarificação das contas, porque eu acho que as contas de Covid merecem muita, mas muita justificação. Sr. Presidente, votamos contra porque consideramos que são demasiadas alterações. A discussão para nós foi bastante proveitosa. Sabemos que, obviamente, existe quem não queira discutir o passado, mas para nós, para chegarmos a determinado estado das finanças locais, precisamos de entender do caminho que vimos, aquilo que andámos a pagar, aquilo que pagámos a mais ou pagámos a menos, ou de contas certas. E, portanto, é esta discussão que queremos fazer para tentarmos entender com que dinheiro estamos. Estamos cansados de saldos de gerência, atrás de saldos de gerência durante anos e anos e anos, que não refletem absolutamente nada daquilo que é a importância para o município e, portanto, temos que perceber o que é que falta, da Degal, da CCDR, das cheias, do Covid, tudo e mais uma coisa, para perceber se as alterações permutativas que estamos a fazer ao orçamento e se os empréstimos que vamos fazer a seguir têm justificação ou se existem falhas, nomeadamente pelo Estado Central. Daí o nosso voto contra, por considerarmos que não existe justificação para esta alteração neste momento. Obrigado.